Sou a Rosana Forte, sou formada em administração de empresas e hoje eu lidero a operação do Strava no Brasil como Senior Country Manager. O esporte, eu não tenho aquelas histórias glamourosas assim de o esporte na minha infância, meu pai me levava para pedalar, não tenho assim. Então, acho que o esporte entrou de uma forma mais tardia na minha vida, mais ou menos com 15, 16 anos, que eu acho que é aquele período que a mulher começa a falar, né, a ver as transformações do corpo se eu continuar comendo como eu comia com uma menina de 12, 13 anos, vai dar ruim. Então, acho que foi nesse momento que eu comecei lá no Rio de Janeiro, né, minha cidade natal. Eu entrei com 17, 18 anos para uma assessoria de corrida no Rio. O esporte já entrou na minha vida pela corrida. Eu fiz, né, natação no Fluminense. Sempre fui uma criança ativa, mas nunca tive um esporte que dominou assim, a minha rotina, sabe? Assim, não, durante muitos anos. Eu fiz balé clássico durante muito tempo, né? Mas não que o balé não seja um esporte, mas eu acho que o esporte mesmo, com aquela vivência, com hora, com data para treinar, na época planilha em Excel, né? Nada de aplicativo, nada disso, começou um pouquinho mais tarde, com 17, 18 anos. Quando eu trabalhei muito tempo, né? Comecei minha carreira na Coca-Cola, e aí depois fui trabalhar em agência com publicidade. Aí trabalhei em várias agências, né? Então eu fiquei na publicidade muito tempo. Depois ainda tive um corte, assim, uma época que eu achei que eu fosse trabalhar em cinema, fazer cinema, ser diretora, enfim, de cinema, de publicidade. E aí, enfim, não deu muito certo. Voltei para publicidade. E estava super afim de sair desse ambiente, né? Que é um ambiente que, na minha opinião, é super tóxico. Não tive uma experiência glamourosa na publicidade. E eu queria ser cliente, queria voltar a trabalhar do outro lado do balcão. E aí, quando eu ainda empregada, né, em agência, eu estou empregada, não estou desesperada, então eu quero fazer uma escolha muito assertiva. E aí, na minha cabeça, eu preciso trabalhar com esporte. Eu quero unir a paixão que eu tenho hoje, né, da corrida, do esporte, com o que eu quero fazer, que é trabalhar na área de marketing. Então, e aí isso foi em 2011. 2010, 2011 foi quando essa vontade surgiu e eu comecei a busca. E aí, 2012 foi o ano que eu ingressei na Nike. Aí fiquei de 2012 a 2019. Quando eu vi a vaga, né, tem muita gente que tem curiosidade, assim, como é que você entrou no Strava? Por que você saiu, né, de uma empresa grande como a Nike? Eu acho que tem a ver um pouco com o meu perfil, assim, eu acho que eu queria empreender um pouco, sabe? Mas aquela empreendedora com carteira assinada, sabe? Então, era tá à frente de uma operação nova no país, né, uma marca já consolidada, não era que eu estava indo lançar uma marca. Muita gente já conhecia. O Brasil já tinha, né, uma posição muito relevante, ele era o terceiro maior país na operação, hoje ele é o segundo, ele fica atrás só dos Estados Unidos. E eu acho que era isso, assim, era continuar me divertindo, fazendo o que eu gosto, esporte. O Strava tem uma coisa muito forte no centro da operação, que é a comunidade, que é o poder da comunidade. Isso é uma coisa que eu sou apaixonada e que eu acho que eu faço muito bem, que é unir marcas, unir pessoas, profissionais, trabalhar em conjunto em prol de uma paixão de um povo ali que gosta, no meu caso, de fazer esporte, né? Então é aquela galera lá que a mosquinha do esporte já deu uma beliscadinha ali, todo mundo todo dia acorda e quer fazer se movimentar de alguma forma. Eu acho que, como eu tô vindo, né, assim, né, dos anos anteriores ao esporte, então a Nike, eu vim de um ambiente da publicidade que é extremamente machista, muito mais machista do que o do esporte. Eu acho que eu já vim bastante vacinada, sabe? Então, talvez eu não tenha um histórico, assim, um lastro de recorrência de histórias não positivas. Eu realmente, assim, acho que eu fiz ali o meu mundo, ali, o meu universo, né? Eu vim de uma empresa muito grande, né? Então, a Nike, obviamente, acho que eu não tinha tanta exposição quanto eu tenho hoje, porque hoje é uma empresa muito menor, né? Lá, numa empresa maior, tem as várias caixinhas, né? A pessoa que faz isso, que faz aquilo, que faz a comunicação, que faz social, que faz retail, enfim, são várias caixinhas e hoje eu faço absolutamente tudo, né? Então eu faço um pouco de RH, um pouco de CRM, brand, mídia, estratégia, ativação, eventos, então eu me viro nos 30 aqui. E eu acho que também tem muito a ver com as escolhas dos profissionais que estão ali comigo, né? Então, obviamente, eu não vou escolher uma agência, um parceiro de conteúdo que não vai ali abraçar a causa ali do feminismo, né? De ter como protagonista dessa operação uma mulher.
Então, acho que isso tem muito a ver, assim, com as escolhas que a gente faz. E não é à toa, você falando agora, eu pensando, tem muita mulher trabalhando comigo, né, nos parceiros, acho que deve ter mais mulher do que homem. Então, eu acho que eu me sinto bem acolhida. Eu vejo ainda casos e situações, né? Essa semana, né? A semana que a gente está fazendo essa gravação, teve um caso chato, né? Na ciclovia e de assessoria liderada por mulheres e um professor de ciclismo empurrando uma aluna, enfim, coisas chatas, né? Que acontecem ainda e que não são admissíveis, né? Mas a gente precisa dar voz a isso. E acho que o Strava é uma plataforma que tem feito isso de uma forma muito relevante. Mas eu, como profissional, acho que eu estou numa bolha ali bacana, uma bolha no sentido de que fazendo um trabalho que ele é bem percebido pela comunidade, pelos stakeholders ali. Então vamos lá, o Strava é a maior plataforma de atletas do mundo, né? O maior aplicativo, né? Aquele aplicativo que ele faz o tracking, né? Então a forma mais fácil de explicar o que é o Strava, ele vai te dar uma série de dados quando você faz uma atividade física. Então pode ser uma natação no mar, uma natação na piscina, pode ser uma sessão ali de musculação, de crossfit. E os esportes mais conhecidos são o ciclismo e a corrida, né? Mas ele cobre caminhada, ele cobre todos os esportes de neve, ele cobre também aqueles esportes de trail, né? O hiking, o trekking. Então a gente tem quase 40 esportes que a gente faz essa cobertura pelo aplicativo. Então ele é um aplicativo, tem a versão web também, mas tem um aplicativo. Basta você baixar o aplicativo e começar a usar direto do seu telefone. Então, vou começar minha caminhada aqui. Então, ligo o telefone, obviamente o telefone tem que estar comigo, e desligo quando eu termino a caminhada, né? Ou a corrida ou a bike. Obviamente, isso não funciona para quem está indo para dentro d'água, né? Só se você tiver aquela boia que bota o telefone dentro. E aí, a outra forma de você usar o Strava, usar o aplicativo, é através do seu wearable, ali, do seu relógio, né? Então, é o Polar, é o Garmin, é o Apple Watch, todas essas marcas de relógios inteligentes, eles conversam com o Strava. Então você não precisa estar com o seu telefone, você grava a sua atividade ali no seu relógio e depois por Bluetooth você passa a sua atividade para o Strava. E aí o Strava, usando um pouquinho um jargão assim do jornalismo, ele vira um repositório da sua vida atlética, né? Então ele vira ali a sua vida atlética. Então desde comecei a correr agora, vou tentar fazer meus primeiros 5 quilômetros. Até o dia que eu conseguir fazer uma meia maratona, uma maratona, todo o seu histórico ali de performance, de evolução vai estar traqueado ali. Inclusive se você já fez uma prova. Então, vou fazer a volta da Pampulha num ano X, daqui a 2 anos quero fazer de novo. Você consegue comparar a sua performance ali, volta da Pampulha ano tal, volta da Pampulha 2 anos depois. Maratona de Chicago, enfim. Então é uma série de dados que podem ser dados importantes só para você ou para você e até para o seu treinador, para o seu líder de assessoria. Então são dados super úteis também. E aí a gente tem 2 versões do Strava, a versão gratuita e a versão paga. A versão gratuita ela é muito legal, ela tem calorias, pace médio, mapinha, toda a informação né, que a gente consegue pegar com GPS. A versão paga, ela é um pouquinho mais rebuscada ali. Então, acho que se você tem aquele interesse, você volta da sua corrida, do seu pedal e você gosta de ver análise de esforço relativo, batimento cardíaco, se você é uma pessoa competitiva, um atleta competitivo, eu quero ser o mais rápido daquele trecho da ciclovia, eu quero ser o mais rápido na volta na Lagoa, no Rio de Janeiro, quero saber como é que eu estou frente aos meus amigos, aí você precisa ser um assinante. Então, esses recursos, acho que mais focados até na competição, eles são do assinante. E aí tem outros recursos também super legais, muito relacionados à plataforma de mapas, que a gente dá para o atleta como, quero fazer uma rota, quero construir uma rota. Acabei de ir, sei lá, estou no interior aqui de São Paulo, na casa de um amigo, aluguei uma casa, quero sair para fazer uma corridinha de 10K, não sei se eu vou para a direita ou para a esquerda, nunca vim aqui, não conheço nada. Abre o Strava vai te dar pelo menos 3 opções de rota de 10 quilômetros, você faz o briefing ali no Strava e ele vai te falar, olha, aqui saindo desse ponto onde você está, opções de corrida de 10K, essa. Você ainda consegue escolher inclusive tipo de pavimento, se você quer cascalho, se você quiser asfalto. Então isso é super legal. E você consegue também desenhar as rotas, né? Então essas funcionalidades todas relacionadas a mapa, né? As rotas, né? Os Route Builder, a gente faz super bem também. Isso também na versão paga.
Eu acho que assim, quando eu preciso tentar pensar, justificar por que o Brasil é tão grande dentro do Strava, né? A gente nunca fez assim uma campanha de TV, de mídia, né? Eu acho que tem muito a ver com esse foco na comunidade, a comunidade como centro do aplicativo, né? Então, o Brasil é um país muito sociable, né? Muito sociável, né? A gente está sempre entre top 3, aqui é top 3 em Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, a gente adora uma mídia social. O brasileiro ele tem um tempo médio, né, de gasto ali no seu dia nas redes sociais muito alto, e o Strava tem esse lado também de ser a rede social do esporte. Isso é super interessante, né? E aí acho que sem viés, né? Porque quando você vai talvez para outra rede social, o esporte está ali no meio de outros vários assuntos. É política, é economia, é a fofoca, é o BBB, sei lá, é tudo que acontece ali. No Strava, não. O Strava é foco total no esporte. E acho que é uma maneira, né, essa coisa do foco na comunidade, você começa a seguir e ser seguido, e você tem aquele seu feed ali, né, com seus amigos. Isso é uma maneira de te dar aquele gás quando você, de repente, precisa de uma energia adicional para sair de casa. Então, o dia de chuva, dia nublado, que preguiça de ir lá fazer meu treininho de corrida, que preguiça. Abriu o Strava, viu que metade do seu feed já foi, já voltou, já está em casa. Aquilo te dá um incentivo a mais, né? E aí você vê uma atividade de um amigo que foi para um lugar que você nunca imaginou que você pudesse correr ali. A primeira vez, né? Hoje eu fui pedalar no Morumbi. Primeira vez que eu vi um amigo meu, todo dia ele ia para o Morumbi pedalar, eu fiquei interessada, falei, olha, realmente aqui em São Paulo não tem muita montanha, né? Vou tentar desbravar o Morumbi. Agora eu virei a rainha do Morumbi, eu só vou subir ladeira no Morumbi agora. Então tem isso também, de você olhar a atividade, né? As atividades com foto, com vídeo dos amigos, você encontrar amigos, tem tantos depoimentos super legais de gente que foi para Conchinchina e foi para, sabe, fora do Brasil e fez amigos, né? E pediu dicas. Tô indo para a cidade tal, aqui no país X, onde é que tem lugar para correr? Cola aqui no meu grupo de corrida, vamos junto pedalar. Então isso é muito legal. A gente virou essa plataforma que une a comunidade esportiva, o que é super legal. Eu tenho um achismo meu, né, uma crença minha, que acho que isso também tem a ver um pouco com a comunidade brasileira, talvez não só brasileira, né, mas aqui no Brasil é especialmente especial, que a gente precisa show up, a gente precisa aparecer fisicamente, né? Então a gente nesse momento aí de pandemia, nos anos de pandemia, a gente ficou totalmente indoor, dentro de casa, tentando fazer mágica dentro de casa. Mas, assim, acho que todo mundo sentiu muita falta, né? Quando você fala de uma corrida de rua presencial, tem tantos layers ali importantes. É o aquecimento, é o frio na barriga, é você se emocionar quando o locutor começa a falar que vai acontecer. Tem tantas histórias ali, né? Tem um superando um medo, pagando promessa, aquele que realmente quer tentar fazer um tempo melhor. Tem muitas histórias ali e aquela força, toda aquela energia é muito difícil da gente transmitir digitalmente, né? Então, eu acho que nada paga esse preço, né? Esses valores do físico, né? Do in real life ali, né? Ao vivo. Então, sempre que possível, né? Acho que isso, obviamente, tem vários fatores que definem, né? Orçamento, por que a gente vai encontrar, mas sempre que possível eu tento fazer alguma coisa física, alguma coisa para as pessoas se encontrarem. Ou é um patrocínio de prova, que a gente agora deu uma desacelerada, está fazendo menos, mas ou é um encontro físico. Então, essa semana, por exemplo, a gente, nesse mês de março, né, onde a gente fala muito de Dia Internacional da Mulher, no mês das mulheres, a gente fez um encontro que a gente chamou de Marcha das Minas, que foi um encontro de mulheres, um encontro presencial de mulheres, falando muito da caminhada, que às vezes é um esporte menosprezado, né, e aquela pessoa que ainda não tem enfim, o gosto, ainda não consegue correr, mas eu não vou nem falar que eu caminhar. E a gente quis dar atenção a esse momento, né, como é importante a mulher tirar um momentinho ali para ela. E a gente fez isso de uma forma, claro, muito conteúdo digital, mas que culminou, a cereja do bolo, foi um evento físico, né? E assim, a receptividade das mulheres ali, o feedback foi muito positivo. Então, sempre que a gente pode, a gente tenta realmente aparecer como marca. E aí, falando também do nosso espaço, eu não tenho, né, um grande escritório aqui, porque a operação é muito enxuta, muito pequenininha, mas enfim, acabo trabalhando bastante de casa. Mas aí no momento de escolher, eu vou para um coworking, né, ter uma sala, talvez, um espaço coletivo, cheguei a ter um tempo. Aí na pandemia eu repensei e falei, não, quer saber, assim, essa coisa da comunidade é tão forte que eu preciso estar onde a comunidade está.
né? Então, sei lá, se eu pudesse, eu estaria no meio ali da Praça do Porquinho, ali no meio do Ibira, ia montar uma mesa ali. Falei, vou para a Cicla. Aí surgiu essa oportunidade com o patrocínio que a gente fechou na ciclovia Rio Pinheiros. Eu tenho um container ali, né? Então, é ali, terças e quintas-feiras eu tô ali, né? E, enfim, é um escritório, não é um lugar para receber pessoas, mas todo dia tem alguém batendo ali na porta, né? E é super legal essa troca, o coletivo, né? A troca com o usuário final. Então, o container do Strava que tem lá é o escritório Strava? O container é escritório, a gente faz alguns eventos, algumas semanas atrás a gente fez um café da manhã com a Avancini, no final do ano. A gente fez um café da manhã com o Henrique Avancini, né? Então, só para convidados, a gente já fez encontros com assessorias de ciclismo. Ali é muito focado no ciclismo, né? Porque a gente está do lado do ciclismo, né? E não no Parque Bruno Covas, ali pertinho do Parque do Povo. Então, daquele lado ali o foco é ciclismo. A gente trabalha dali, tem toda uma estruturazinha pequena, né? São 2 pessoas, mas a gente tem operação ali eu almoço ali, enfim, tem tudo ali, é uma delícia trabalhar dali. E não tem preço isso, eu estou trabalhando e estou vendo as pessoas usando o aplicativo ali, né? Então, acho que isso para mim realmente não tem preço. Eu só não vou com mais frequência, porque eu acabo, né? Eu não moro ali tão pertinho, então eu vou de carro e acabo fazendo meu treino ali, pedalo ali. E aí acho que tem essa barreira muito grande aqui não só em São Paulo, né, mas do trânsito, né? Então, eu não vou todos os dias, mas 2 dias por semana eu tô ali. Eu acho que de grandes novidades, eu vou dar um spoilerzinho, no começo de abril, acho que, então tem que esperar um pouquinho para falar, a gente vai fazer uma integração com a maior plataforma de música, né? Então, acho que isso é uma coisa legal, então, música e esporte tem tudo a ver, né? Tem muita gente que também escolhe, né, falando um pouco da corrida, não gosto de correr com música, só de vez em quando, mas enfim, são 2 áreas super conectadas, né, a música e o esporte. Isso está chegando, está quentinho, está no forno. E a gente vai dar um foco muito grande também para a ferramenta de clubes, né? Quem é usuário do Strava sabe que tem os clubes lá dentro, que são aquelas páginas das assessorias, de assuntos em comum. Então, falando de novo em comunidade, é quando a gente pega um pedacinho ali de um assunto, né, e leva ele para dentro do Strava. Então, mães na corrida, então tem aquela comunidade só de mães que trocam informações, são mães que estão ali no rolê da corrida também. As provas de corrida também tem os clubes, e essa ferramenta de clubes ela está bem desatualizada, assim, a gente precisa dar um gás nela, ter, enfim, ferramenta de troca, ser mais fácil você taguear alguém, por Strava também ser uma fonte de conteúdo. A gente não quer que ninguém fique 2 horas ali rolando feed, tá? Você tem que ir pra rua, correr, pedalar, mas é legal pra caramba quando você consegue apresentar também um conteúdo bacana para a comunidade. Então, acho que os clubes, a ferramenta de clubes no Strava é o grande coração aí desse ano, né? A gente vai dar muito foco, tem muito update aí de clubes esse ano. O Strava é o 2º maior país para operação global, então a gente hoje está chegando à marca de 15 milhões de brasileiros, é muita gente. Então, é um país muito grande, né? 215, 20 milhões de brasileiros, tem muito chão para percorrer ainda. A gente tem que lembrar que o esporte ainda é um privilégio, né? Assim, para quem consegue, quem tem acesso, quem tem tempo, né? E tempo não deixa de ser também um recurso, né? Então, você tem que ter tempo, você tem que ter um tênis, você tem que ter uma bicicleta, então não é todo mundo que pode. Mas a gente tem uma penetração muito grande no Brasil, né? Quase 15 milhões de pessoas é gente pra caramba. Então a gente continua crescendo, então obviamente como o 2º maior país para operação, a voz do Brasil é muito importante. Então acho que é por isso que eu estou aqui, né? A gente tem uma operação no Brasil porque a gente é todo dia consultado para uma campanha, para uma mudança no produto e por aí vai. O Brasil é o único país no hemisfério sul que tem uma representação, que tem escritório, né? Então, eu respondo direto para a equipe global do Strava. E isso é super legal também, né? Porque a gente é muito diferente, né? Assim, existem 6 países-chave, né? Que então os Estados Unidos, o Brasil, o Reino Unido, Espanha, Japão e França. Então, são esses 6 países que têm escritórios locais. E nós somos os únicos aqui, né, na parte de baixo aí do hemisfério. Então, acho que isso diz muito também, né? Então, quando tá todo mundo ali, não, agora vamos falar de neve ou não. Opa, neve não, né? Que aqui vai começar a esquentar o negócio. Então, a gente está sempre fazendo esse exercício também de deixar toda a equipe muito informada, com insights, com tudo que está acontecendo aqui.
a gente tem ainda algumas barreiras, né? Então, é um país muito grande para o Strava, mas o engajamento ainda não é dos melhores. Então, tem um movimento muito grande que é muito, né? Eu conversando com outros GMs de operação, é muito do brasileiro, assim, acho que com a coisa do calor ali, do coração, vai, baixa o Strava, assim como outros aplicativos, e acaba usando pouco, sabe? Então isso é uma coisa que a gente tenta ajudar, né? Talvez a pessoa baixa, mas ela não sabe usar tão bem, então tem um trabalho muito grande nosso aqui ainda de onboarding, sabe? Então, baixou o aplicativo, como é que eu vou te ajudar a usá-lo da melhor forma possível? Como é que você consegue tirar suas dúvidas? Esse é um pedaço ainda grande do meu trabalho. Então, além de liderar a operação do Strava, eu também lidero a operação do meu headquarter ali de casa, né? Então, eu sou casada, tenho 2 filhos relativamente pequenos, né? Um está fazendo 5 anos e o outro fazendo 8 anos agora, nas próximas semanas. Então, são pequenos, então precisam muito da minha atenção ainda. Tenho uma rede de apoio, né? Apesar de eu não ter família aqui em São Paulo, eu tenho uma rede de apoio, o que para mim é fundamental, senão eu não ia conseguir equilibrar aí todos os pratinhos. E eu tento me dividir, assim, eu acho que o esporte sempre foi, né, desde lá a adolescência, a minha válvula de escape, a minha terapia, então, para mim, assim, é o meu momento comigo ali, né, então eu faço desde lista de supermercado mentalmente, quando eu estou correndo, até penso em tudo que eu tenho que fazer no dia, até, enfim, é um momento que me conecto comigo mesmo ali, então... eu acho que eu não vivo sem a endorfina, né? Eu realmente, para mim é viciante isso mesmo, mas faz parte da minha rotina e eu consegui encaixar isso super bem. Eu já tive épocas onde eu acordava muito cedo, madrugava para pedalar, para correr, para fazer tudo muito cedo, mas eu tenho uma vantagem competitiva hoje, né? Então, como eu trabalho com uma equipe global que está na Califórnia, eles estão 4, 5 horas à frente. Então, a minha manhã ela é muito silenciosa, assim, né? Só tem gritaria na minha casa. Então, assim, meus e-mails ainda não começaram, o Slack lá, que é a ferramenta, né, de comunicação que a gente usa, ainda tá bem quietinha. Então, eu não preciso madrugar tanto hoje, né? Então, hoje, meu pedal começou 8h30 da manhã. Então, como dizem por aí, horário de herdeiro, né? 8h30 da manhã. Tem muita gente começando a trabalhar já no escritório. Então, eu me dou esse luxo, assim, de ficar um pouco de manhã com as crianças em casa. E aí começo a minha rotina esportiva nesse período assim de 8h30 até umas 10, 10h30. E aí começo a trabalhar entre 10h30 e vou até a tarde da noite, né? Também tem essa desvantagem que eu vou até um pouquinho mais tarde. Mas acho que eu tenho uma parceria em casa com o meu marido, assim, da gente se dividir muito, né? Eu acho que isso é fundamental, não fica tudo nas minhas costas, assim, então a gente se divide com as crianças, se divide no final de semana. Hoje eu vou para Romeiros pedalar, então vou chegar um pouco mais tarde. Não tem problema, amanhã você me cobre aqui que eu também vou surfar, vou para o Guarujá, enfim. Acho que é isso, assim, equilibrando os pratinhos e eu reclamo um pouco. De vez em quando eu tô cansada, mas aí também a gente cura no esporte, faz mais esporte que cura.